Menos de 15% das empresas brasileiras sobrevivem à terceira geração. Problemas relacionados à gestão estão no topo do ranking das causas que dificultam a longevidade das organizações. A avaliação do valor de uma empresa desempenha um papel vital na gestão, oferecendo insights essenciais para otimizar processos, impulsionar o crescimento e maximizar o potencial da empresa. Como melhorar a gestão da sua empresa com foco em torná-la mais valiosa é o tema do VSHcast de hoje. Estão aqui comigo Mário Cardoso, diretor de M&A da VSH Partners. Seja bem-vindo, Mário. Olá, Thaís. E também Karina Martim, Head Valuation da VSH Partners. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada. Karina, no seu dia a dia, você acompanha a execução de diversos laudos de valuation. Pela tua experiência, ao analisar esses documentos que os empresários encaminham, quais são os principais erros de gestão que você percebe na hora de fazer um laudo de valuation? Então, Thaís, o primeiro erro que eu observo, que é um erro grave, né, é do empresário não acompanhar os seus resultados financeiros, né? Então, o empresário, geralmente, ele trabalha ou no chão da fábrica ou na área comercial, né? A área financeira fica um pouco à deriva, né? Ou ainda ele delega isso ao contador, a uma empresa terceirizada, né? O acompanhamento, né, da evolução financeira da empresa geralmente não é o papel do contador, né? O contador ele faz a contabilidade apenas. Agora, a análise econômica financeira é necessário ser feita na empresa, né? Então, muitas vezes a gente apresenta os laudos de valuation com essa análise financeira e o empresário fica surpreso com os resultados da sua empresa, ou seja, ele não acompanhou esse histórico nos últimos 5 anos. Então, isso é um erro grave, né? O segundo erro que eu percebo é que as empresas não têm um planejamento. Elas não têm um budget, não têm um business plan, andam à deriva, né? Então, quando você tem uma meta na empresa, é muito mais fácil você... o teu caminho já está traçado, é só você andar sobre ele, né, e fazer menos decisões, porque as decisões macros já foram feitas na hora que você se planejou. E também você compromete toda a sua equipe com essa meta, né? A equipe conhece a meta e ela, assim, está mais comprometida a alcançar essa meta. Assim como também a própria remuneração dessa equipe, né, pode estar atrelada a essa meta, não apenas uma participação nos lucros e resultados, um bônus anual, né, mas boa parte da remuneração da equipe mensal pode estar atrelada aos resultados financeiros. Isso já é visto internacionalmente, em multinacionais também, né? Então, mas se a empresa não tem o planejamento, ela não vai ter essa meta e tudo fica à deriva, né? Terceiro ponto que eu observo muito é as empresas não têm uma área de marketing, né? Então, aí, hoje em dia, isso é um pecado, né? Então, não ter uma área de marketing é muito prejudicial. A empresa fica para trás porque seus concorrentes vêm e têm essa área e estão nas mídias, né, captando, né, os clientes. Segundo ponto é ter uma área comercial passiva ou não ter área comercial, né? A venda ativa também é fundamental para a empresa, né? Assim ela vai crescer, vai ganhando mercado, né? E com o faturamento maior, cabe então ao gestor transformar esse faturamento num lucro maior também, tá? E por último, o que eu vejo também muito é que o empresário ele não faz uma boa gestão do capital de giro da empresa, né? Então, acaba tendo um caixa muito alto, um estoque muito alto, totalmente desnecessário, já devido ao primeiro erro, né, que comentei aqui, por não acompanhar esses dados financeiros. Mário, explorando um pouco melhor esse último ponto que a Karina trouxe, quando vocês fazem análise dos documentos para um laudo de valuation, ou mesmo a preparação de uma empresa para um processo de M&A, fica claro, observando esses indicadores que muitas vezes nem o empresário conhece, que existem ali oportunidades para melhorar a performance da empresa, a gestão da empresa no dia a dia? Sim.
Em termos percentuais, vamos colocar assim mais fácil, até para nos entenderem. Eu diria que 90% não é o primeiro contacto que tem com os indicadores. Os primeiros indicadores, vês toda a informação consolidada ali, e 10% não. 10% já tem as coisas consolidadas, indicadores, já vai mais nessa performance. Portanto, tem tudo desorganizado. Há uma parte que tem desorganizada porque o empresário foca na operação, foca na receita, vai focando no dia a dia, e todo esse trabalho de bastidores, que é fundamental ou que fica em segundo plano por inerência dos dias, e ele é destoado. Nós estamos a falar de a qualidade da informação financeira, a qualidade da informação contábil, há todos os indicadores, pelo menos indicadores-chave, 4, 5, não é preciso ter 20 indicadores para um negócio mais pequeno, mas 4 ou 5 são um barómetro, receita, vendas, se for a operação, como é que está a operação, eficiência, desperdício. Todos esses indicadores, até um indicador de caixa é sempre benéfico. Esses indicadores macro ali é preciso ter, e muitas das vezes é um trabalho pedagógico, eu diria na mesma nos 90-10. 90% é pedagogia, não é? Porque nós realizamos o evaluation, fazemos essa compilação de todos os documentos que ficam soltos na organização, nós compilamos, quase que temos ali uma interseção semanal, quase diário, muitas das vezes 2 e 3 vezes por semana, dizendo, ok, é preciso mais este documento, mais aquele documento, este documento aqui tem que ter uma certa qualidade em relação aos valores, em relação ao conteúdo, para depois, no final, na apresentação, nós explicamos e dizemos o porquê das coisas. Olha, isto foi colocado aqui por isto foi colocado aqui por aquilo. E, portanto, é os 90-10. 10% eles são qualificados, já têm essa informação e flui muito mais rápido. E o que é que eles querem ver com o segundo ou um terceiro valuation? Eles querem ver o desempenho da companhia. Passamos um ano atípico de 23 por causa, sei lá, das eleições ou no mercado, no setor onde eles atuam, um ano foi atípico. Ele quer ver exatamente qual o impacto que teve naquilo, porque ele hoje vê qual é o medidor, é o caixa. Mas o caixa, eventualmente, é um barómetro, é o melhor barómetro financeiro, é o melhor barómetro da companhia, mas ele quer saber o desempenho, quer saber como é que a organização correspondeu àquilo, e então vai fazendo uma curva em relação aos valuations antigos versus o novo, em relação à projeção versus o realizado, e faz isso. Os outros 90% é um contacto. E nós, ao apresentar, em especial a Karine e o time da Karina, ela vai apresentando e vai formando esses empresários naqueles que são, não quer dizer que eles não saibam, quer dizer que eles estão numa batalha no dia-a-dia pela receita, pelo faturamento, por clientes, por fornecedores, sempre nas melhores condições, e deixam isso para segundo plano, e às vezes até delegam para os contadores, que há uma diferença muito grande que nós explicamos sempre, que a parte contábil nada tem a ver com a financeira. Em algum momento da história eles vão se conversar, mas uma coisa é gestão financeira, outra coisa é gestão contábil, e portanto é muito importante o empresário ter esse foco na gestão financeira do negócio, porque os lançamentos podem estar todos bem, mas financeiramente ele não consegue, no seu mapa de funcionamento da organização, ele não consegue ter esse barómetro olhando para o caixa, mas depois, se olha para o caixa e tem dinheiro, ele precisa de saber quando é que eu vou pagar aos meus fornecedores, quando é que eu vou receber dos meus clientes, e provavelmente o dinheiro que está lá, em resultado bem prático, nós temos 1.000 reais no caixa e dizemos, ok, o lucro foi de 1.000 reais, mas tem 7.000 para pagar a fornecedores no dia a seguir. E portanto essa gestão, ele fica com um déficit de 6.000, e portanto essa gestão é preciso fazer, e nada tem a ver com a parte contábil. Portanto é o primeiro contacto, é a primeira qualificação, é o primeiro eu diria, despertar em relação a esses indicadores e esse aspecto todo, que é muito importante, e que só através do valuation, ou nesses casos através do valuation, tem muitas outras formas de ter contacto com esses indicadores, mas através do valuation é que ele consegue ver que, eu tenho que ter em atenção mais este ponto, que são pontos fundamentais para a sustentabilidade e para a longevidade da empresa, não é? E nesse cenário, Mário, o que é que torna uma empresa mais valiosa, o que agrega valor à empresa, e como o empresário pode tornar essa empresa mais valiosa a partir da leitura, da análise, do conhecimento desses indicadores? Agora é um desafio. 3 perguntas numa só. Vamos lá, se eu falhar aqui,
Avisa-me. Primeiro, o que é que torna a empresa mais valiosa? Tem diversos pontos, diversas perspectivas, mas eu diria que a palavra-chave é eficiência. Eficiência. Ele pode ter poucos clientes, pode ter uma receita mais baixa, um faturamento mais baixo, mas sendo eficiente ele consegue sustentar o negócio. Temos o caso de vendas, focar em vendas, temos que vender e provavelmente a eficiência não cobre, o resultado dessa venda não cobre os custos e portanto o caixa vai sofrer e vai sendo necessário aportes sucessivos de capital, vai alavancar, vai financiar a operação. Isto quer dizer, eu vendo R$1.000, mas tenho 1.100 de custos para manter a máquina a funcionar. O ideal é sempre colocar um rácio. Poderão ser uns mais, outros menos, mas é por cada 50 centavos ter a minha venda ser de R$1, ou seja, por cada 50 centavos de custos, a venda ser R$1, eu consegui faturar R$1. Isso vai cobrir todos os custos e vai dar uma margem de lucro operacional bem importante. Isso cria valor, isso dá perspectiva de sustentabilidade. Outro aspecto mais importante é o mercado, ver se o produto, se o serviço que tem é diferente do mercado. Sentir as dores do mercado, porque não adianta entrar no mercado onde é commodities, onde as margens estão todas estabilizadas e dizer que vai fazer diferente. Não tem diferença, portanto tem que apresentar uma proposta diferente para colocar lá. Falamos da eficiência que gera sustentabilidade, falamos do mercado como um fator externo, de criar alguma coisa diferente. Depois destes aspectos aqui, ter bom relacionamento com fornecedores, ter um quadro bem eficiente, ou seja, os colaboradores serem colaboradores, colar esse ímpeto em relação a todas as pessoas estarem a caminhar na mesma direção. E depois a venda. A venda tem que ser atrativa, tem que ser uma venda realizável, tem que superar as expectativas e o cliente final, ele ficar bem servido para voltar novamente. Se não voltar, pensa, mas se não voltar, a minha organização está estrangulada, o cliente não voltou. Obrigatoriamente, vamos lá, em traços gerais, o ideal é o cliente voltar. Mas se não voltar também não está perdido na perspectiva de é um marketing boca a boca. Ele ficou bem servido. Agora só tem que ir ao próximo passo. Ele atende bem, atende às necessidades. Como é que eu vou criar recorrência? Juntando este pacote todo e respondendo à última questão, a governança. Fazer esta máquina toda a funcionar, ouvir todos os barómetros da organização, ter ali um diapasão para ver se aquilo não está a tocar fora do tom. Isto quer dizer, se a venda não está a ser muito agressiva e puxa demais pela organização e vai criar disruptura nos processos, se a organização, se todas as pessoas, os processos da organização internos, eles têm uma eficiência e não tem ali nenhuma falha de comunicação entre eles em que permita fluir. Se há regras claras dentro dos processos para tomada de decisão, se essas regras estão alinhadas ao planejamento estratégico. Porque vamos pensar assim, se nós não conseguimos vender internamente a nossa ideia, dificilmente vamos vender a estranhos. Não é? E, portanto, temos de fazer uma venda interna na perspectiva de, às vezes, pode não ser concordante, mas... Tem que haver um sentido. Mas tem que haver um sentido, as pessoas têm que saber para onde é que está o rumo. E a governança compila isso tudo. É bem mais fácil, é bem mais eficiente, ela traz essa questão e, no final, também, o relacionamento com fornecedores, que são uma parte terceira da organização, como pessoas que estão fora do espaço, mas fazem parte do negócio. Elas estão dentro do negócio, mas estão fora do espaço da empresa, no entanto são parceiros ideais no caso de aumentar prazos, fazer um pedido com maior rapidez por surgir uma necessidade, isto quando estamos a falar de produto, mas quando estamos a falar de serviços, é o parceiro terceiro, não é? Esses fornecedores de serviços ou empresas terceirizadas
que elas atendem com um serviço que vai ao encontro da demanda e tem uma análise crítica dentro daquela área que aporta na organização, que é fundamental, muito mais do que colocar às vezes os serviços todos dentro de casa e criar um custo muito grande, contratar por demanda parceiros onde também o projeto não vá absorver todo o tempo do mundo, mas dentro daquele tempo que o projeto que é necessário ter esse terceiro, ele vai dar o melhor e vai fazer com que a organização flua, mais ou menos é isto. Uhum. E Karina, como é que o empresário pode acompanhar se realmente, implementando tudo isso que o Mário disse, tendo ciência da documentação, de como está o financeiro dele, buscando mais eficiência do processo, tendo governança, que a empresa está indo para o rumo certo, se ela está ou não crescendo, como metrificar isso de uma maneira clara? Thaís, o valuation é que vai dar essa macrovisão, né? Há uma cultura de se olhar o crescimento da empresa apenas olhando o faturamento, né? Mas mesmo quando se olha o faturamento, é necessário olhar o faturamento mensal, é necessário acompanhar esse faturamento, verificar se ele bate com a meta, né? Se é necessário mudar a estratégia para alcançar esse faturamento ou se é necessário mudar a meta também. Tá? Mas esse acompanhamento tem que ser mensal, não anual, como muito acontece. Tá? Mas o valuation, ele traz algo além de acompanhar simplesmente o faturamento, né? Ele olha a empresa como um todo, vários indicadores da empresa, proporção entre contas da empresa também é demonstrado no valuation, né? Então ele traz o resultado da empresa como um todo, mas ele também traz o resultado potencial que a empresa tem, né? E além disso traz como que a empresa está sendo valorizada no mercado, né? Então o crescimento da empresa pode ser medido através do valuation, sim. Uhum. E no dia a dia de vocês, você, Karina, analisando e acompanhando esses laudos de valuation, e mesmo você, Mário, conduzindo os processos de M&A, vocês percebem na prática assim, que o empresário fala, nossa, eu não sabia que eu tinha essa oportunidade que poderia ser explorada, ou então, com essas recomendações que vocês me passaram, a minha empresa cresceu mais do que eu esperava, eu consegui reduzir a carga tributária, eu consegui ajustar um processo interno, algo nesse sentido? Vocês recebem esse feedback dos clientes de vocês? Sim, na hora mesmo, né? Essa semana eu atendi uma empresa que está maravilhosamente bem no mercado, está ganhando clientes, está crescendo mais do que 50% ao ano. Porém, nós observamos que as despesas desse cliente estão crescendo mais do que proporcionalmente, né? Então, na hora já da nossa reunião, ele agradeceu, falou que vai ficar de olho nisso, que vai fazer um plano, né? Porque nesse caso ele tem que fazer um budget e olhar despesa por despesa o que pode ser cortado, né? O que está fazendo com que isso cresça, né? Nesse volume desproporcional à empresa, né? Então, assim, às vezes a gente recebe o feedback na hora mesmo, né? E muitas vezes vem contato posterior do cliente também, perguntando, às vezes ele não entende ali na hora, mas depois eles vêm, né? A gente fica à disposição do cliente, eles vêm com novas perguntas, tentando entender aquele ponto novamente, né? Então, a gente sempre está recebendo esse feedback. O mesmo acontece no M&A, Mário? Sim. O que nós temos em relação ao M&A, nós iniciamos o processo. A empresa não consegue iniciar um processo sem ter o valuation. Esse é o ponto. Ninguém vai vender algo sem precificar. Nós já falamos aqui diversas vezes, o valor do valuation é o valor da transação, não. O valor do valuation é como uma etiqueta com o preço da empresa, não tem nada a ver. Muitas das vezes nem sequer é tido e achado em relação olha-se para o valor. O que é que eu quero com isto dizer? É que quando se inicia o processo de M&A, o valor da empresa é o final, mas provavelmente é o mais importante. O que nós vamos ver no início são os pressupostos. E o que é que são os pressupostos? É a organização contábil, é a organização financeira, são todos estes riscos, são todos estes passivos, é a alavancagem e o resultado disto vai dar o valuation. Quando nós partimos para o mercado para fazer um M&A,
nós sabemos mais ou menos o range daquela empresa. O que é que isto quer dizer? O intervalo de valores, o que é que o mercado está a pagar em relação a essas empresas, porque empresas similares, elas devem de ser transacionadas com valores similares. Portanto, tem essa equidade. Obviamente que o mercado muitas das vezes demanda mais, tem mais procura do que oferta, e outras vezes o setor deixou de ser tão atrativo e a empresa reduziu o valor. Por isso é que se vê muitos valuations a descer, principalmente em algumas empresas. Os valuations andam a dizer 20%, 30%, 40%, porque o mercado, efetivamente, que é um fator externo muito importante, deixou de valorizar ou foi atendida à demanda, ou então tem um risco que não era equacionado lá atrás e que agora foi equacionado. Portanto, é fundamental ter um valuation. Eu não diria que é fundamental, é mais do que necessário. Nós não fazemos operações de M&A, ou não iniciamos operações de M&A sem fazer um valuation. Mais do que isso, analisar a empresa e participar nos resultados ao longo do processo. O processo é um processo mais demorado, 18, 24 meses, mas são todos os meses, como a Karina estava falando, é todos os meses a ver o desempenho e a performance da empresa, checando com a projeção e ver exatamente, ok, teve um desvio positivo, ótimo, mas porquê? Teve um desvio negativo, ótimo, plano de ação. E vamos fazendo assim para ela não perder valor. Mas o valuation eu diria que é uma bússola, ou seja, é por ali. Não vamos ter um valuation de 2 milhões e a empresa vai ser transacionada a 100. Não vamos ter um valuation de 100 e a empresa é transacionada a 5. Claro que durante o M&A as pessoas têm que ver que não é só cash out, ou seja, não é só chegar ali, a empresa vale 50 milhões, eu dou aqui 50 milhões no Pix. Não, no M&A tem muitas formas, o liberalismo económico a funcionar tem muitas formas de pagar uma empresa por desempenho, por performance preferencial, múltiplos em relação ao desempenho da empresa e todas essas questões que podem valorizar ou deixar o preço fixo. Resumindo, quando nós vamos então para o processo de M&A e para nós entendermos e também para lá entender em casa como é que faz, o quanto é útil o valuation, as partes, quer seja a parte vendedora como a parte compradora, cada um tem o seu valuation. E eles não podem diferir muito, são um pouco diferentes, claro, quem vai vender coloca um pouquinho a mais, quem vai comprar coloca um pouco a menos, mas esse é o terreno onde nós vamos combater para conseguir ali um meio do caminho, um consenso, mas quer seja quem vai comprar, quer seja quem vai vender, ele tem um valuation obrigatoriamente, ele não vai sem um valuation. Desenganem-se as pessoas lá em casa que pensam que eu tenho um valuation e do outro lado não tem. Não, ele vai ter. O que é que fica diferente? São os pressupostos do valuation, a capacidade técnica do valuation e a análise, o resultado que entrega o valuation. Portanto, não ficam empatados por cada um ter o valuation, mas ficam desempatados se um tiver um valuation muito superficial na perspectiva do M&A. Se tiver essa superficialidade. Portanto, é mais do que útil, mais do que prático e necessário ter um valuation para uma operação de M&A. Karina, quais são os diferenciais do valuation da VSH Partners que justamente podem amparar o empresário nesses diferentes momentos, seja tanto para a gestão quanto no processo de M&A, como o Mário disse agora? Bom, Thaís, eu acho que o primeiro é a grande análise econômica financeira que nós fazemos do histórico da empresa. Então, primeiro, nós apresentamos a empresa para o empresário, como ela foi nos últimos 5 anos, os resultados, todos os índices. E, a partir disso, nós fazemos uma projeção. Essa projeção pode ser utilizada como uma meta, como um budget para o empresário. Então, esses são 2 diferenciais que são cruciais, que eu não encontro, às vezes, em muitos laudos de valuation que eu leio. Tá? Outra questão é que nós auxiliamos o empresário na visão de onde ele deve investir, e também onde ele deve cortar. Tá? E, além disso, às vezes, nós também fazemos revisão do valuation, e nessa revisão a gente consegue ver ele está no caminho certo, ele não está no caminho certo, a empresa valorizou ou não valorizou.
Então, esses são diferenciais que existem nos nossos laudos que eu não vejo muito no mercado. Quais são os indicadores que o empresário pode acompanhar por meio de um laudo de valuation? Thaís, são indicadores, não são indicadores muito complexos, são indicadores simples, né? Mas que também não vejo muito nos laudos de valuation. Tá? Indicadores como lucratividade, que é simplesmente o lucro líquido sobre a receita líquida. Como que foi isso nos últimos 5 anos? Como que a gente está projetando isso para os próximos 5 anos? Então, lucratividade é um dos índices. Outro índice é a margem do EBITDA, né, que aí já trata um lucro, não um lucro líquido, mas um lucro operacional da empresa, sobre também a receita líquida. Como que isso, né, caminhou, né, durante os últimos 5 anos, né, subiu, desceu, oscilou, só cresceu. Né? E como que a gente está projetando também essa margem de EBITDA. A rentabilidade da empresa, né, o patrimônio líquido sobre a receita líquida, é outro índice que nós apresentamos dessa maneira também. E, não menos importante, a proporção entre custo e receita líquida. A proporção entre despesa e receita líquida. Essa semana eu atendi uma empresa que só crescia, né? O faturamento só crescia, mas os custos, a proporção entre custo e receita líquida crescia também. Né? Então, alguma coisa estava errada ali na gestão. Né? Claro que existem setores que isso é comum, né? Mas é preciso encontrar justificativas para isso, porque senão há um desalinhamento. Né, que a pessoa pode estar, o empresário está lucrando mais, porque o faturamento está crescendo, mas ele poderia lucrar muito mais. Né? Então, esses são alguns dos índices que nós colocamos no nosso laudo. Mário, nós sabemos que ao longo da trajetória de uma empresa, alguns momentos muito decisivos podem acontecer. O momento, por exemplo, de um conflito societário, o momento de uma sucessão, o momento de troca de governo, de instabilidades políticas e econômicas. Inclusive, uma pesquisa recente da KPMG mostrou que 70% dos empresários têm receios de questões políticas aqui no Brasil e o reflexo que isso pode trazer para a economia. O laudo de valuation, ele pode ajudar o empresário a passar por esses momentos com mais clareza e mais segurança? Não há valuation nenhum que consiga proteger a nossa classe política. Esse é o mais fácil, não, mas agora voltando ao foco. Protege, claro que sim. Na perspectiva de se estava aquilo que nós falamos logo no início, se ele tinha essa informação, a qualidade da informação, ela estava dispersa. E se nós agora consolidamos toda essa informação, se nós agora abrimos perspectivas nos conceitos financeiros, nas necessidades, isso vai ser muito melhor para fatores externos, independente da classe política, ou independente até de eleições, mas qualquer desafio externo, ele vai estar mais munido de dados. Claro, requer ação. Eu não vou ter um valuation, não vou fazer nada que as coisas vão passar, não. Mas o valuation, ele vai lhe dar uma ferramenta, ele tem que utilizar essa ferramenta. E é muito mais fácil quando se entrega um laudo, pelo menos na nossa vida pessoal, quando se entrega um laudo e dizem, olha, ou este papel aqui indica esta instrução, esta, nós conseguimos ter uma ação mais sincronizada. E o valuation traz essa sincronização na empresa, nessa área, longe de nós queremos ensinar o empresário a vender ou querer ensinar o empresário no negócio dele, mas damos aquilo que de melhor nós temos. É porque, por exemplo, a Karina os colaboradores dela têm recebem imensas demandas de todos os setores, de todos os portes de empresas e, portanto, as coisas vão obedecendo um padrão. A estatística vai dizer tem este determinado erro, tem esta determinada causa. E, portanto, não é descobrir a roda, mas simplesmente é fazer esse consolidado e passar para o empresário. E com os fatores externos, o empresário tendo munido dessas informações, ela consegue ultrapassar. E o valuation, como sendo um contacto mais acessível, é um ponto mais racional. Não é muito técnica, uma consultoria de 2 anos para entender aquelas coisas todas, não. Ali nós estamos a falar de resultado prático. É sim, você tem esta venda e tem este custo, o custo está alto em relação à venda. Você subiu mais custo,
mais custos operacionais do que receitas em relação a vendas. A sua rentabilidade aumentou, porquê? Porque eventualmente o mix de produtos alterou, então esse produto é mais rentável, foco nesse produto e tem uma rentabilidade maior. Eu quero expandir, vai expandir, atenção aos custos. Eu vou alavancar a operação, vou ter um financiamento para conseguir mais vendas. O custo desse financiamento, o juro desse financiamento é superior ou inferior à rentabilidade da operação, porque assim não vai pagar a operação. Portanto, o valuation é esse contacto mais prático, eu diria, uma ferramenta mais prática para analisar e combater quase contra os fatores externos. Claro, depois tem muitos outros, mas o valuation traz essa praticidade. Karina, o empresário pode fazer o valuation por conta própria? Sim, Thaís, pode fazer o valuation por conta própria ou também pode capacitar a sua equipe a fazer o valuation. Nós aqui na VSH, nós elaboramos um curso de valuation. O valuation, ele é complexo, mas o curso está muito detalhado. Quem acompanhar o curso, fizer passo a passo do curso, pode sim fazer seu próprio valuation. Eu garanto isso. Estamos chegando ao final do VSH Cast de hoje. Mário, obrigada pela presença. Obrigado, Thaís. Obrigada, Karina. Muito obrigada. O VSH Cast de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre compra e venda de empresas e valuation, entre em contato com os nossos especialistas pelas redes sociais. Até a próxima.